Vive agora. Olá, vocês estão na sintonia da Rádio Vive Agora e eu sou o Matheus Potumati. Pessoal, antes de começar, eu quero reforçar para você que está vendo a gente pelo YouTube para se inscrever no nosso canal. Ali embaixo tem o botãozinho de inscrição e se você clicar nele, você estará automaticamente inscrito no nosso canal. E aí, a hora que você fizer isso, vai aparecer um sininho do lado. Se você clicar nesse sininho também, bingo, você vai receber uma notificação sempre que entrar um programa novo no ar. Então, assina lá pra gente. Além disso, se você prefere ouvir em vez de assistir, ou quiser dar uma variada de vez em quando, a Rádio Vive Agora também está no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Stitcher e onde mais você gostar de ouvir podcast. Por outro lado, se você ouve a gente por um desses serviços e quiser nos ver em vídeo algum dia, nós também estamos no YouTube e é só procurar também lá pela Rádio Vive Agora. Nós também estamos nas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook, no Twitter, sempre como Somos Vive Agora, além do nosso blog viveagora.com.br. Nesses canais tem um monte de conteúdo diferente e complementar, como notas dos programas, receitas, lives com atividades para fazer em casa e outras cositas más. Então procura a gente por lá, nas redes, sempre como Somos Vive Agora, e no nosso blog www.viveagora.com.br. É isso aí. Bom, esse é o nosso programa de número 4 e eu sigo apresentando sozinho porque o Dom L, meu colega de bancada, ainda está de licença produzindo o disco novo dele. Hoje a gente vai falar sobre imunidade. Imunidade talvez seja um dos temas de saúde que geram mais assunto e interpretações, além dos domínios da medicina e da biologia. Você talvez tenha aquela receita esperta do chazinho da vovó, ou quem sabe um protocolo mais elaborado na expectativa de evitar ficar doente. Todo mundo tem uma visão particular sobre qual a melhor forma de cultivar o sistema imunológico. Na medicina não é diferente, existem uma série de visões e abordagens, muitas vezes até contraditórias, sobre qual a melhor estratégia para cultivar o sistema imunológico. Além disso, como ninguém gosta de ficar doente, e alguns estão dispostos a procurar soluções mirabolantes para isso, é comum também que nesse segmento surjam aproveitadores, e especialmente em tempos de pandemia, esse tipo de aventura pode ser bem perigosa. Por isso, para tirar nossas dúvidas sobre esse tema, com uma visão bem ampla e atual, eu falei com a grande nutróloga e médica integrativa Luana Landeiro. A Luana é um dos principais nomes desse campo no Brasil e tem uma habilidade especial de conectar diferentes abordagens, não só da medicina ocidental, mas também de outras áreas do conhecimento, e traduzir tudo isso de uma forma que as pessoas consigam entender. Isso é bem legal. No nosso papo, a gente abordou temas como o que é medicina integrativa. Aliás, você já ouviu falar sobre esse termo? Sabe o que significa? Não? Então fica ligado aí, porque a gente falou sobre isso, explicou direitinho o que quer dizer e foi bem legal. Também falamos sobre, obviamente, como funciona o nosso sistema imunológico, os diferentes mecanismos pelos quais ele atua e o papel da microbiota na imunidade. A microbiota, ou microbioma, para quem não sabe, é a população de micro-organismos que moram no nosso corpo. Ou seja, no seu corpinho bonito tem um monte de bichinho vivendo junto com você e eles têm um papel na sua imunidade também, para o bem e para o mal. Na sequência, a gente falou sobre estratégias para construir um sistema imunológico resistente. Olha aí, um tema que acho que interessa para todo mundo. Então nós abordamos alimentação, qual a melhor estratégia alimentar para a imunidade, dietas de baixo carboidrato, alta gordura, qual que é melhor, qual que é pior, dieta sem grãos e sem glúten, lectinas e outros antinutrientes, restrição calórica, janela alimentar, circadianismo, jejum intermitente, sauna, exercício físico, exposição ao frio, ayurveda e outros. Espera que não acabou ainda. Também tem uma sessão depois especial sobre suplementos e medicamentos naturais, como antioxidantes, zinco e vitamina C, que são duas substâncias que aparecem muito no contexto de imunidade, quando se fala de imunidade, colostro, caldo de osso e colágeno, cúrcuma, gengibre, espirulina, glutamina, ervas e mais um montão de coisas. Por fim, como não podia deixar de ser, a gente também tratou sobre a Covid-19 e sobre como adaptar tudo isso à rotina de quarentena.
Enfim, foi uma entrevista bem generosa da Luana, uma pessoa com uma formação muito séria e que dividiu um pouco do que ela aprendeu em anos de pesquisa com a gente. Eu espero que vocês aproveitem, tanto quanto eu aproveitei. E é isso aí. Um abraço, bom programa. Pessoal, a nossa convidada de hoje é médica clínica geral e dermatologista, formada pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo e pós-graduação em Medicina Integrativa e Nutrologia. Ela trabalhou tanto na rede pública como em clínicas de referência de Medicina Integrativa e Funcional, como o Instituto Vânia Assali, e atualmente faz parte da LDNA Clinic, onde integra a equipe do Dr. Luciano Bruno. Para quem é familiarizado aí com esses nomes, sabe que esses são nomes bem famosos nesse campo de atuação, né? E a Luana Landeiro faz parte de uma geração de profissionais de saúde que estão mudando a compreensão sobre a relação das pessoas com a própria saúde e com a prática médica. Só nisso ela já é uma pessoa de alto interesse do Vive Agora. E hoje a gente está muito feliz porque ela vem aqui à rádio para esclarecer alguns pontos sobre sistema imunológico e sobre como cultivar a própria saúde nesses tempos em que essa é uma necessidade maior do que nunca, né, Luana? Oi. Tudo bem? Bem-vinda ao programa. Obrigada. Pois é, vamos conversar um pouquinho sobre como a gente pode cuidar da nossa saúde diante dessa situação atual, né? Exato, acho que isso já foi sempre uma questão importante, mas acho que hoje, mais do que nunca, está no radar e na vontade, na preocupação, na ansiedade das pessoas mesmo, saber como pode, né, melhorar a própria saúde. Acho que é um cultivo mesmo, né? Luana, vamos começar puxando por aí, então, por esse rabo de cometa. Na esteira da chegada do coronavírus ao Brasil, houve aí uma série de polêmicas envolvendo medidas de imunização. Aí a gente pode citar das já folclóricas correntes de gargarejo com vinagre no Zap Zap, até a recente corrida atrás da cloroquina nas farmácias, né? Eu acho que nesse mar aí um episódio especial chamou a atenção, que foi de uma médica de Ribeirão Preto, né? Você com certeza sabe desse caso, que receitava um soro da imunidade contra o coronavírus. Esse caso gerou revoltas aí, né? Revolta e acusações de oportunismo, charlatanismo. E no momento ela é alvo de uma investigação do Conselho Regional de Medicina. Eu não sei se você sabe exatamente o que é no soro, eu não sei. Supostamente era uma combinação de aminoácidos, vitaminas e antioxidantes, né? Não sei nem se podia ser até alguma coisa ligeiramente interessante, mas a receita não foi revelada. Mas o fato é que, por conta desse e de outros casos, né, o Conselho Federal de Nutrição soltou um comunicado oficial condenando o que eles definiram como terapias milagrosas contra qualquer tipo de doença. Depois disso tem havido ruído nas redes aí, toda vez que alguém fala de medida para melhora do estado de saúde geral, né, sempre que alguém levanta, imunidade, é bom isso, não é bom, não. E o pessoal fala, não pode falar isso aí não cura nada, isso aí é charlatanismo. Então tudo isso virou agora 880, né? Como tudo no Brasil, exatamente. Mas a gente sabe que imunidade é sim algo que não é só possível de se cultivar, como é algo, para mim, absolutamente necessário, né? E tanto que não é à toa que os grupos aí mais suscetíveis de contrair não apenas a Covid-19, mas qualquer outro tipo de doença, são compostos por pessoas com quadros imunológicos mais fragilizados, né? Como pessoas idosas, portadores de doenças crônicas como diabetes e outras aí. Então eu queria começar o nosso papo de hoje abordando com você esses casos que aconteceram aí, todo esse turbilhão dos últimos... Parece que já faz meses, né? Mas são só 20 dias, né? Assim, já passou um ano em 20 dias. Então, abordando esses casos, e onde que a gente pode traçar essa linha divisória entre soluções oportunistas e soluções folclóricas do dia a dia, e um protocolo de cuidado sério e eficiente para cuidar da própria imunidade. Pois é, eu acho que o grande problema nessas questões, né, que foram a mídia, é justamente a forma como é abordado, né, e vira uma coisa de charlatanismo mesmo, oferecendo uma terapêutica como uma solução milagrosa, seja para matar o vírus, prevenir o vírus. A gente sabe que a imunidade é super importante, que existem diversas estratégias para melhorar a imunidade.
A terapia endovenosa, ela pode ser usada em alguns casos, mas não dá realmente para ser anunciada como uma solução mágica e nem a forma ideal para todo mundo, né? Acho que cada pessoa tem uma condição especial. Algumas vão precisar de um aporte nutricional através da suplementação, outras pessoas só com estilo de vida e alimentação vão ficar bem. E nessa coisa do 880 e nessa tentativa de vender uma solução milagrosa, eu acho que é onde está o problema, né? Sim. De dizer que existe uma panaceia, né? Uma pílula mágica e tal, né? Uma coisa que todo mundo deve fazer exatamente aquilo. Claro, né? Que questões de estilos de vida podem ser generalizados para todo mundo. A importância de dormir bem, de praticar algum exercício físico, isso aí a gente pode generalizar, alimentação. Mas em termos de suplementação, principalmente, ainda mais uma terapia endovenosa, que é uma coisa, uma intervenção maior, né? A gente tem, por exemplo, nos pacientes bariátricos, muitos têm indicação de fazer uma suplementação endovenosa até por não conseguirem absorver, né, os nutrientes. Não todos, são casos específicos. E eu acho que nessa questão aí de colocar todo mundo na mesma situação está o problema. E acho que também tem aí uma relação, assim, meio que um pacto de mediocridade aí entre o médico que é oportunista, o profissional que é oportunista, e também as pessoas que querem uma solução mágica, né? Você vê, as pessoas estão loucas para comprar um negócio que resolve o problema dela e não precisa se preocupar mais, né? Então... Com certeza. Eu acho que falaram tanto de própolis que... O própolis é muito legal, assim, a gente tem muitos estudos mostrando melhora mesmo na imunomodulação, né, na regulação do sistema imune, e é uma coisa sem efeitos colaterais, né? Então, realmente, indicar o própolis não teria problema, mas com certeza houve uma corrida às farmácias, que ontem eu procurei e nem achei mais o extrato alcoólico, só tinha o aquoso. Tudo que tem álcool está sumindo. Todo mundo está tomando própolis. O povo deve estar lavando a mão com própolis também. Claro. Certo. Luana, antes que a gente voltar a falar de sistema imunológico, a gente citou um termo aí para trás, que é um termo que está muito em voga tal, e que define um pouco o seu ramo de atuação, que é a medicina integrativa, né? E eu queria explicar um pouco isso. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito do escritor e iluminista francês Voltaire, né? Que foi dita no século XVIII, né? Mas eu acredito que ela possa ser interessante para a gente começar esse papo sobre o que é medicina integrativa. Que ele falou naquela época, o papel da medicina é distrair o paciente enquanto o corpo se cura sozinho, né? Você acha que essa frase, de alguma forma, ela serve para balizar um pouco o que é a medicina integrativa, essa coisa da ideia do corpo se curar? Como que funciona essa ideia? Acho muito que funciona muito para exemplificar, porque o nosso corpo tem uma capacidade de autocura gigantesca, quando a gente permite, né? E quando as intervenções permitem, né? As intervenções médicas permitem e não fazem mais mal do que bem, e quando a pessoa permite, quando ela está dando a situação necessária para o corpo se recuperar, né? Se alimentando, repousando, fazendo um manejo do estresse. E a medicina integrativa, ela vem bem aí nessa... A gente pode dizer que é uma prática, né, médica, ela não é considerada uma especialidade no Brasil, apesar de alguns já reconhecerem. É uma prática médica que leva assim, a considerar a pessoa como um todo, e não aquela divisão em um monte de sistemas, né? O médico de intestino, o médico de pulmão, o médico de pé, né? Sim. A medicina integrativa é esse olhar da pessoa como um todo. E aí, inclusive, de todos os fatores da vida dela relacionados ao estilo de vida, a essa questão de estresse, mente, corpo, né? As práticas de relaxamento muitas vezes entram aí nessa abordagem. Sim. E, além disso, na relação médico-paciente também, né? Que a gente tenta não horizontalizar mais, né? Colocar o paciente e o médico como parceiros ali em busca... Sim. Super.
que ela era verticalizada, essa coisa tradicional, né, do médico, aquela figura que, não me pergunte nada, e aquela coisa meio que, aquela imagem de criar uma separação para aquela coisa da autoridade, né, que tem e também acho que tem muito isso, acho que hoje as pessoas também têm um acesso maior à informação, é natural que as pessoas queiram saber mais, né, e é bom isso, né, é ótimo isso, eu acho que isso, inclusive, ajuda o médico, né? Se que estiver aberto a isso, acho que até ajuda, né? Ajuda muito. E isso a gente vê ali problemas dos dois lados, né? Tanto do médico com uma abordagem muito tradicional e que não aceita muito ver o lado do paciente nisso. Porque acho que a melhor prescrição, né, a melhor conduta é aquela que o paciente segue. Não adianta a gente querer que o paciente tome certas atitudes na vida dele, use determinados medicamentos ou mude o estilo de vida se ele não consegue fazer aquilo. A gente tem que ouvir a condição do paciente para poder adaptar, né? Com certeza. Colocar isso ali dessa forma de você compartilhar e buscar uma solução conjunta. E do outro lado também, porque muitos pacientes, eles vêm com essa abordagem também de, olha, eu estou sentindo isso aqui, resolva para mim. Mas se engajar na mudança. Sim, total. Cabe a gente também assim, desconstruir essa perspectiva, essa abordagem e colocar o paciente também como engajar, né? Engajar. Isso. Engajar o paciente na própria saúde, né? Então tá, vamos colocar assim o percurso da ciência médica, biológica, tal, nos últimos séculos. Então a gente tinha lá atrás o médico era mais ou menos que sempre um generalista também e tal, e aí foi se descobrindo os micro-organismos, né, e aí foi se avançando, que no começo até acho que o século XIX tinha vários médicos que eram contra se higienizar para fazer uma operação, né, tal, era algo visto como até uma certa misticismo, a existência de micro-organismos e tal, né, e aí então depois foram surgindo a penicilina, vários medicamentos, antibióticos e tal, e uma especialização gigantesca da medicina, né, do ramo da medicina, que se tornou muito especializada, só que essa especialização ela desintegrou essa prática, né? Então, a medicina integrativa é, de certa forma, também um resgate a essa integração. Mas eu queria te perguntar isso, porque existe uma visão também de como tem vários problemas no sistema de saúde, no sistema de medicamentos, que não dão efeitos positivos na vida das pessoas, até às vezes negativo. A gente sabe, o antibiótico, por exemplo, o abuso de antibióticos é um grande problema de saúde, né? Então, existe uma visão também assim, de pessoas que buscam a medicina integrativa, que também fala, eu vou na medicina integrativa porque eu não gosto da medicina tradicional, e é meio que uma oposição. Mas eu acho que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, não é uma oposição, né? É um avanço, né? Um resgate, né? Não, definitivamente não é uma oposição. Eu sei que muita gente vai procurar a medicina integrativa também querendo, eu não quero mais tomar remédio. Não é sobre isso, né? É a gente buscar a conduta mais natural possível, mas não abrir mão das abordagens tradicionais, convencionais no caso, não tradicionais, quando for necessário. Quando tiver uma infecção que precisa tratar, vai usar antibiótico, sim. Eu trabalho muito com doenças autoimunes, então, por mais que eu não goste eu acho que o objetivo é a gente tentar a remissão da doença sem o uso de imunossupressores, sem o uso dos medicamentos biológicos, mas quando é necessário, vai usar, porque a gente tem que deixar conter a crise, né? Uma abordagem paralela nas outras coisas, conjunto com isso. A diferença é que depois que você usar um antibiótico, você vai fazer um protocolo também para a reconstrução da microbiota, né, da pessoa, né? Fazer um acompanhamento disso. Olhar para o todo, né? Você vai tratar o momento ali da crise, né, da necessidade de uma medicação, mas ao mesmo tempo não deixar de lado os outros fatores, né? Legal. Tá vendo, pessoal? Voltaire estava certo. Ouçam os iluministas. Ok? Ok, Cândido, excelente livro, inclusive. Bom,
voltando a falar de imunologia, doutora, então, para a gente ter uma geral aqui, né? Muita gente fala sistema imunológico, imunidade e tal, e como é que funciona esse negócio? A gente sabe que é algo bem complexo, a gente tem aqueles dois sistemas, né? Aquela coisa que a gente aprende, eu lembro disso aí de aulas de biologia, tal, sistema inato adquirido e tudo mais, né? Então, fazendo uma geral, quais são os elementos principais que compõem o sistema imunológico? Tá, a gente tem realmente essa grande divisão aí, que a gente aprende no colégio, né, de sistema imune inato e adquirido ou adaptativo. O sistema inato, ele vai também ter uma série de barreiras ali, né, que o papel do sistema inato é impedir que coisas agressivas, micro-organismos ou outros agentes entrem no nosso corpo ou interfiram lá dentro. Então, a gente tem desde as barreiras físicas, tipo a pele, as mucosas, o trato respiratório, né, o trato intestinal, a mucosa ali que separa o meio externo do meio interno. Então, a pessoa que tem um machucado na pele, que não está íntegra essa barreira, ela está exposta a uma infecção de quem está com uma pele bem hidratada, sem lesões. Da mesma forma, o intestino, né? A gente tem um intestino lá permeável, né? Buraquinhos, né? Leaky gut. Leaky gut. A gente vai estar mais suscetível a certos micro-organismos entrarem por lá. Então, a gente tem essa questão da barreira física, tem as barreiras fisiológicas também, a própria acidez do estômago é uma barreira para alguns micro-organismos entrarem, né? E aí pessoas que usam os inibidores de bomba, né, de uma forma crônica, às vezes são necessários, mas muita gente acha que aquilo lá é uma coisa para o resto da vida e que não vai fazer mal nenhum, né? Eles acabam... Mas diminui a imunidade. A acidez do estômago e vai chegar mais bactéria no intestino. Então, a gente tem essas barreiras fisiológicas, as barreiras físicas e tem a parte celular, né? Que são alguns componentes lá do sistema imune dos leucócitos, tanto macrófagos, que são aqueles leucócitos que vão engolir a partícula invasora, tipo os neutrófilos, monócitos e os macrófagos. Macrófago, porque o próprio nome já diz, né? Macro de grande e fago de comer. Então, ele come as coisas grandes. As coisas. E a gente tem os linfócitos, os natural killers, né? Que são linfócitos que eles produzem substâncias que atacam células que estão infectadas ou células que estão no começo lá da transformação para uma célula tumoral, né? A gente, na nossa divisão celular, a gente acaba fazendo algumas células meio disformes que poderiam dar origem a um câncer e o nosso sistema imune já faz essa limpeza, matando essas células antes que elas virem um câncer. Então, os natural killers entram aí. E eles são bem importantes nessa questão da infecção viral também. Principalmente nesse primeiro contato, né? As células infectadas por vírus, elas são primeiro... a primeira linha de defesa ali, uma vez que elas já estão infectadas, é pelos natural killers. Precisam que você crie uma resposta lá, como no sistema imune adaptativo, seja através de uma infecção prévia ou de uma vacina. Né? Essa questão da infecção viral mesmo, né? Porque eu estava vendo, esses dias eu estava ouvindo um infectologista explicando o sistema inato adquirido como sendo o inato, ele está sempre olhando para fora e o adquirido olha para dentro. Então, o inato ele rejeita qualquer coisa que ele não reconhece como sendo parte do corpo, inclusive ele rejeita até células virais mortas que ele já conhece, por isso que a vacina é possível assim, né? Eles usam células que desenvolvem com células que são com vírus que são mortos ou com uma carga mais baixa, de atuação mais fraca, né? Então, mas o que acontece com o vírus é isso, né? Ele se engana, ele entra na célula, né? Ele tem aquelas chavinhas de ler as proteínas para poder entrar
na célula, e aí o corpo não percebe, por isso que ele se reproduz lá dentro, causa uma infecção, e aí depois, que é isso que você está explicando, né, que depois aí que se cria uma imunidade, o corpo sobrevive àquilo, e aí o sistema adquirido, por isso que ele chama adquirido, que ele começa a perceber, e depois já identifica aquilo como um invasor, né? Meio assim, né? Aí o adquirido, ele precisa que a célula expresse algumas moléculas lá de sinalização, né, na superfície. E aí, através dos linfócitos B, com a produção de anticorpos, ou dos linfócitos T, que atacam diretamente a célula também. Mas aí eles vão precisar que a célula expresse alguma sinalização ali, e para que ela expresse, ela já vai ter que ter entrado em contato antes com aquele microorganismo. Né? Seja de vacina ou através de uma infecção prévia. Isso. Agora, os natural killers precisam disso. Eles atacam mesmo sem infecção. Por isso que é importante agora, num caso dessa uma infecção viral assim. Esse nome Natural Killers, Exterminadores Naturais, eu acho super legal, porque ele é um nome meio de ficção científica. Eu lembro daquele Natural Born Killers, aquele filme dos anos 90. Como que eles funcionam? Eles são, os linfócitos são Natural Killers, ou o Natural Killers é uma espécie, o exterminador natural ele é uma espécie de linfócito? Ele é uma espécie de linfócito. Tá. Que tem... os linfócitos, a gente tem os precursores lá, linfóides, e eles vão se especializando, né? Vão sendo diferenciados de várias formas. A gente tem os natural killers, tem os linfócitos B já maduros, que produzem os anticorpos, e tem os linfócitos T, que não é uma imunidade celular, né? Não é humoral, mas também já é adquirida. A gente tem várias subdivisões aí de os linfócitos T, linfócitos... Sim. Mas, de forma geral, isso. Tipo de linfócitos. E linfócitos são os glóbulos brancos, né? Para o pessoal lembrar, que é os que responsáveis por atacar invasores, né? Isso. Os glóbulos brancos, que a gente ainda tem os macrófagos, aqueles outros que também são... Sim. Tá. E o corpo produz eles naturalmente, é óbvio, né? Isso é uma parte fundamental de se manter vivo. Mas então existem estratégias e modos de vida que são capazes de estimular ou desestimular essa produção de exterminadores naturais, de linfócitos e glóbulos brancos? A gente tem essa questão deles estarem em equilíbrio, né? As proporções dos nossos linfócitos, eles têm que estar de uma forma adequada. Se a gente tiver muito natural killer, também não vai ser legal, porque a gente vai ter uma ativação do sistema imune, e muitas doenças autoimunes, isso é um dos fatores envolvidos. Então, o ideal é que a gente traga isso para um equilíbrio das proporções adequadas para todos esses componentes assim, do sistema imune. Claro, aí o estilo de vida vai influenciar bastante. A gente tem várias questões envolvidas aí, a nossa microbiota intestinal, e que está em contato com uma parte importante do nosso sistema imune lá do intestino, né? O nosso sistema tem um sistema imune próprio, e ele entra em contato com muita coisa, né? Principalmente se essa barreira lá intestinal não estiver íntegra. Aí muita coisa vai passar direto e ele vai reagir a isso. E isso deles reagirem a muitas coisas, se a gente tiver muita agressão, ele pode perder o controle e começar a reagir contra as células do próprio corpo, né? Tá. Que aí entra a doença autoimune mesmo. Isso, aí vai para as autoimunes. Que, tipo, o lúpus é uma doença autoimune? Ou não, exatamente não. Doença autoimune. Autoimune, né? Várias psoríase e doenças inflamatórias também, né? Inflamatórias autoimunes, porque nem todas as autoimunes a gente consegue identificar um anticorpo, mas a gente tem uma desregulação ali do sistema imune. Certo. E você falou aí, você citou um termo aí também que é interessante, que acho que a gente vale a gente expandir, e a gente vai falando de vários termos, né, que é bom a gente ir explicando aqui para o pessoal e abrindo o termo, que acho que é muito importante e central, que é a microbiota ou microbioma.
E aí eu queria te perguntar isso, doutor, uma coisa. É verdade que quase metade do nosso DNA não é nosso, que a gente carrega no nosso corpo? Essas proporções, cada hora entram numa polêmica, a gente não sabe... Quase metade, sim, eu acredito que sim. É porque teve um anúncio uma vez que era 90%, era acho que nem tanto. Muita coisa é. A gente tem mais células que não são nossas, né, do que Esse nossas. 90% deve ser um pessoal mais sujinho aí, que talvez mais sujinho, eu também acho. Mas se bem que a gente for considerar o microbioma de todo lugar, né, porque não só o intestino tem microbiota, a gente tem na pele, tem na pele, respiratório. Então, todo meio de contato com o meio externo, a gente tem ali uma série de bichinhos colonizando. E não tem só bactéria, a gente conhece as bactérias, mas tem vírus ali também. Tem os vírus que infectam essas bactérias. Ou seja, mesmo na quarentena, a gente não está sozinho. Tem muita Você coisa. Nunca está sozinho, saiba disso. Lembre da sua microbiota nessas horas. E como que é? O pessoal fala de micróbio bom, micróbio ruim. Aliás, micróbio não se fala muito mais, né? Eu já sou assim, demonstro um pouco a minha idade. Mas como é que é isso? O que é bactéria boa e ruim? Como que a gente divide isso? Pronto. Uma coisa tem sim aquelas que devem estar em maior proporção, né? Mas uma coisa importante do que é bom e o que é ruim é a diversidade. Né? Um microbiota bom é um microbiota diverso, bem com variedade. Se ele fica restrito a poucas bactérias, como em tudo na vida, não é legal, né? Sim. Elas ficam mal acostumadas ali e só querem... A gente perde um pouquinho essa flexibilidade. Sim. E, claro, tem os firmicutes, bacteroidetes, que são os grandes filos ali, os principais. Tem outras bactérias que são consideradas boas também, como Akkermansia, mas aí é uma questão de proporção, né? Não é bom nem faltar, nem estar em excesso. Sim. E tem aqueles que quase nunca são bons, tipo Clostridium, bactérias que são mais agressivas. Patogênicos, né? Patogênicas. Sim. Mas, tirando essas bactérias patogênicas, o ideal é que, na verdade, a gente tenha uma proporção adequada dos diversas bactérias envolvidas e também essa diversidade, que é um dos principais fatores a considerar. Né? E o que faz essas bactérias serem boas? Por que elas são boas? Porque, beleza, elas vivem ali, eu posso falar, tá bom, fica aí, não tá me atrapalhando, mas o que elas... Estou me sentindo bem, mas elas fazem... O que elas fazem de bom para o organismo? Elas ajudam na metabolização de alguns nutrientes, né? Então, assim, pessoas que têm uma perda de determinadas bactérias, elas não vão processar bem algum tipo de alimentação. Elas também produzem alguns outros componentes ali, né? Ácidos graxos de cadeias curtas, que tem um efeito anti-inflamatório nessa mucosa. Então, a gente não tem, por exemplo, muita Akkermansia, ou não tem Akkermansia em quantidade suficiente, né? A Akkermansia Isso. Que é uma das muito boas, né? Considerada, né? Mas se ela for muito, se ela tiver em excesso, também ela começa a causar uma série de problemas ali. Tem que equilibrar. E então elas, na verdade, então elas ajudam também a manter a saúde e essa barreira do intestino, porque essa coisa do intestino permeável, né? Você pode explicar um pouquinho para a gente o que é o intestino permeável e como que ele opera contra a nossa saúde e enfim, também contra a nossa imunidade? Então, o intestino, né, a gente tem a mucosa ali que separa onde tá ali os alimentos da parte interna do corpo, e a gente sempre tem um espaço entre as células para a gente absorver esses nutrientes, né? Tem que passar uma coisa ali. Mas esse espaço ele não pode ser muito grande, porque ele tem que passar as coisas já digeridas, os nutrientes certos. Sim. Quando começa a agredir muito esse intestino, assim, principalmente isso acontece através de uma alimentação muito inflamatória, né? Então, alimentos mal digeridos, que chegam no intestino num estágio em que eles não deveriam estar lá,
começa, e aí também essa questão da microbiota, se não tiver adequado para proteger, a gente começa a agredir essa mucosa e o espaço entre uma célula e outra vai ficando maior. É como se ficasse mesmo cheio de buraquinhos ali, esse espaço vai largando, e aí vai passar, pode passar micro-organismos que não passariam, quanto moléculas muito grandes. Lipopolissacarídeos também, né? Que são... E aí entra toda a questão do glúten aí, né? Porque a questão o glúten ele é uma molécula grande, né? Pode ser agressiva e quando consumida em quantidades exageradas, no intestino que não está preparado para isso, em que ele vai chegar lá mal digerido, essas moléculas grandes que passariam direto, acabam entrando. Ah, sim. E mesmo essa ideia, essa dose do que está preparado ou não, também varia não só da alimentação, mas também da predisposição da pessoa, né? Tem pessoas que são... Eu, por exemplo, fiz um mapeamento genético, nutrigenético, né? Ano passado, e desses de aplicativo mesmo, mais simples, assim, mas foi interessante porque eu descobri ali que eu sou medianamente celíaco, e aí caiu a ficha de tudo que é minha vida, né? Eu sempre cerveja sempre me fez meio mal, assim, né? Não muito mal. E aí depois que eu falei, eu já estava bebendo menos cerveja, eu falei, putz, eu vou cortar mesmo, assim, e isso me fez uma mudança da água para o vinho de vida, tal. E eu fiquei 2 anos bem cetogênico mesmo, assim, de 2017 até 2019, no final de 2019, eu fiquei bem cetogênico. Depois eu voltei a incorporar mais carboidrato, tanto resistente, especialmente resistente, mas voltei a também trazer um pouco de não resistente agora, trazer pão de fermentação natural, não como pão francês, essas coisas não dá, né? Eu não consigo mais, especialmente depois que você, acho que muda, né? Recupera um pouco a microbiota e tal. Eu perdi, né, de 2011 para cá, eu perdi 30 quilos, né? Então eu mudei muito o meu jeito de ser, assim. E então quando eu voltei a reincorporar, então eu como de vez em quando um pãozinho mas eu também de pãozinho de fermentação natural, tal, mas eu sei que se eu abusar demais já me dá na hora, assim, eu sinto na hora esses efeitos do glúten, assim, né, que é aquele inchaço, assim, né, tal, sai umas coisinhas na pele. E assim, e essa questão dos HLAs, né, que são esses desse mapeamento, dessa predisposição genética, né, que você isso tem muita relação com a forma como o seu organismo vai lidar com esse glúten em excesso, de isso provocar uma reação imunológica que pode ir para um caminho da autoimunidade. Mas não quer dizer que quem não tenha esses HLA positivos não pode desenvolver uma sensibilidade, às vezes temporária, ao glúten, por uma questão só de barreira intestinal não íntegra. Sim. E aí, uma coisa que é temporária, se você consegue recuperar isso, tudo bem depois. O problema do glúten é a quantidade, né, que as pessoas ingerem. Exato, é muito, muito, muito alto, né? É aquela coisa, né? O teu código genético não está escrito em pedra, ele não é teu destino obrigatório, né? Você pode tanto você ter uma predisposição, mas se você se cuida, você pode até não desenvolver uma coisa que uma pessoa que não tem aquela predisposição, mas se não está nem aí, pode sofrer efeitos ruins com relação a isso, né? Com certeza. E aí você falou sobre a barreira, o revestimento intestinal, só isso, essa coisa de uma célula para outra, ele é uma barreira muito fininha, né? Ele é uma célula de espessura, né? Então é algo muito sensível, né? Bem sensível. E a gente tem toda uma rede ali de um sistema imune aderido a essa mucosa bem pertinho, né? Que é o GAT ali. Então, quando muita coisa penetra através dessa barreira, ele vai reagir ali nesse sistema imune. Pode ser uma porta de entrada para realmente bagunçar bem. Bagunçar legal. E aí, qual que é a diferença, doutora, entre aí tem essa coisa de prebiótico e probiótico, né? Então, como que a gente diferencia, assim, enfim, acho que eu sei, mas acho que é melhor você explicar. E também, e uma coisa só, desculpa,
E também tem essa coisa do probiótico, de se falar muito assim, de que não adianta você tomar qualquer probiótico, porque você tem as strains ali específicas, que têm relação específica. Então, falar um pouco sobre isso, sobre como você cuida dessa microbiota sua com prebióticos e probióticos e outras estratégias. Tá. O prebiótico são fibras, geralmente, que ajudam no aumento de algumas bactérias específicas, né? Então, eles são os bichinhos, são os alimentos para essa microbiota, por isso que são pré-bióticos. E a gente tem, tanto através da suplementação, a gente pode botar essa fibra na suplementação, a gente tem a goma cássia purificada, outros prebióticos que funcionam, mas também através da alimentação, com o consumo de fibras nessa alimentação. Então, é o alimento para essas bactérias. E os probióticos, eles já são as bactérias em si, né? Tem muita polêmica de se essas bactérias elas chegam vivas ou não ao intestino. Sim, Precisa de cápsula gastroresistente ou não. Aí viram que isso... Tem aquelas que são revestidas em esporos, né? Tem até uma... As esporos é o que tem de mais interessante, assim... de novidade aí, né? Que parece realmente que eles conseguem aderir mais à mucosa e tem efeitos. Mas os próprios probióticos, mesmo que eles cheguem inativados, eles por si só, mesmo mortos, eles têm um legal lá na modulação desse perfil, dessa microbiota. Então, probiótico, teoria mais barato, como seria, sei lá, um iogurte de supermercado, é melhor, pode não ser igual você tomar um mega probiótico bom, super desenvolvido, tal, com a última tecnologia, mas também é melhor do que você não tomar nada, né? Sim, se a pessoa não tiver nenhum problema com leite, o iogurte... também tem isso. Tem isso também, que uns intolerantes aí vão tomar e pioram em vez de melhorar. Tem surgido também umas marcas tem alguns iogurtes que são sem lactose, né? Esses Skyr agora aí e tal. Sim. Tem uma alta dose de proteína. E tem também umas marcas de kefir no mercado, né? Que elas são feitas com o leite, mas não tem lactose. E tem lá centenas de famílias de probióticos, né? Os kombuchas também, né? Leite. São bem interessantes, mas aí é isso de que também ele não pode ser consumido em excesso, porque pode causar desconforto intestinal, pode causar até uma bagunça nessa microbiota. E não é todo mundo que vai tomar, né, que vai se beneficiar do uso. Se a gente tiver um supercrescimento bacteriano no intestino, a gente tem que primeiro controlar esse supercrescimento para depois colocar mais bactérias boas. Claro, Certo. Então, tá vendo aí, você que está assistindo, a gente pode dar a resposta curta ou a resposta comprida. A resposta comprida foi essa que a Luana falou. Então, se você prestar atenção, aí você tem que saber, coma fibras e não coma glúten, cara. Não adianta, velho. Não adianta lutar com a natureza. Não. Certo? Ou seja bem comedido no glúten. Não pode ser o dia a dia, né? O glúten não pode virar o dia a dia da pessoa. E nós temos também outras formas de lectinas e tal, né? E antinutrientes, né? Que o glúten é só uma delas, né? Sim. Tem toda uma polêmica, né? Dessa questão das lectinas e dos antinutrientes. Se isso não é. Não. Tem o Gundry lá com o livro dele do Plant Paradox. Isso, das plantas. Eu acho que, mais uma vez, não dá para ser 8 e 80. As plantas, elas têm muito antinutrientes, mas esses antinutrientes, eles podem ser interessantes para o organismo. Aí a gente vai ali até para essa questão da hormese, né? Muitas vezes você precisa de um estímulo para o seu sistema imune reagir. Então, as lectinas, apesar delas serem um estímulo grande para o sistema imune, e nas autoimunes fora de controle ela pode ser um problema quando consumida em excesso, mas ela não deixa de ser um estímulo para o seu sistema imune se ele estiver muito baixo. Sim, que é o tal da xenohormese, né? Isso. A gente também... hormese vegetal. Não dá para achar que você vai viver num ambiente completamente livre de todas as toxicidades e aí vai ficar bem. Não, a gente
precisa desse balanço, né? Então, acho que nesse caso, assim, o glúten é realmente bem mais agressivo, e aí a gente não tem tantas boas, né? Mas no caso, as outras... Cada situação depende de como é que está o estado da pessoa e, claro, evitar os exageros. Se você comer um monte de grão não fermentado, você vai ter distensão abdominal de qualquer jeito. Sim. Não vai ter... E o próprio Gundry, né, que, enfim, é uma pessoa, um autor muito importante, um médico muito sério, muito bacana, mas ele mesmo, depois que escreveu O Paradoxo dos Vegetais, ele depois nesse outro livro dele sobre anti-envelhecimento, ele voltou atrás de alguns pontos sobre as lectinas e tal, ele deu uma amenizada ali, Bom, tá bom, Luana, eu acho que, então, com esse ponto a gente encerra essa primeira parte mais introdutória e a gente vai chegar agora no que o povo quer saber, que são as estratégias para construir um sistema imunológico à prova de balas, aí, infalível. Tá? Então a gente já volta no segundo bloco. Aí, pessoal, então voltando ao nosso segundo bloco com a doutora Luana Landeiro. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias. Doutora, a gente sabe aí que tem um milhão de coisas para a gente falar nesse aspecto, mas eu acho que tem um ponto crucial que você tocou no bloco anterior, que foi falar assim, que a maior parte dos problemas, e aí citando um outro pensador antigo que foi Heródoto, não me lembro bem, que falou que deixe a comida ser o seu remédio, né? A comida, talvez tenha, se for Heródoto, se não for, desculpa, aí minha ignorância depois eu corrijo. Mas então, começando pela alimentação, por esse universo aí, que a gente tem muito, assim, né, várias dietas, estilos alimentares, as pessoas que, então, comem baixo carboidrato, tem essa coisa que a gente falou do glúten, de evitar o glúten, lectinas ou não, evitar ou não, gorduras saudáveis, aí tem várias perspectivas que estão surgindo, né, a coisa de janela alimentar, circadianismo, restrição calórica e tal, então... Como que seria a forma ideal da gente imaginar uma perspectiva alimentar para melhora da nossa saúde? Por onde começaríamos? Por onde a gente começa, né? Então, como você mesmo falou, tem várias abordagens possíveis e claro, eu acho que a grande maioria delas tem a sua aplicação, dependendo da circunstância do paciente, qual o perfil genético dele, quais são as condições de base, como é que é o estilo de vida. Mas para a gente não errar, assim, o que é o geral, que funciona para todo mundo, é uma dieta mais anti-inflamatória, que seria talvez ali mais próxima de uma alimentação mediterrânea, com pouco carboidrato simples, né? Super refinado, e mais rica em vegetais. Né? Eu também não acredito muito nessas dietas. Acho que a cetogênica tem o seu papel, sim, sempre, mas uma dieta carnívora eu não consigo, ninguém consegue convencer ainda de que aquilo faça bem. Sim, né? Tá muito... Tem lá o Saladino, né? O Paul Saladino, que é o grande embaixador do carnivorismo, e ele defende super, inclusive ele tem uma postura bem estrita, bem restritiva, ele não come, acho que nem café ele toma, né? E ele considera que polifenóis fazem mal para a saúde, porque a xenormese é desnecessária, enfim, tal, é bem polêmico. E vamos ver até ele está fazendo um experimento consigo mesmo, vamos ver até onde ele aguenta, né? Mas eu já radical. Vi uns pacientes que chegaram após alguns meses assim. Menos assim, por mais que eles estivessem se sentindo muito bem e tivessem emagrecido, a gente tinha alguns parâmetros nos exames meio assustadores de inflamação. E homocisteína lá em cima, PCR, parâmetros inflamatórios bem desregulados. Então ainda não consegui ser muito convencida disso, não. Não, acho que dá para fazer uma cetogênica quando ela é interessante, com o aporte de vegetais, super possível. Sim. Eu nunca, quando eu fiz cetogênica, não foi
eu sempre comi muito vegetal também, né, com ela, assim, nunca fiz essa só de carnívora mesmo, assim, mas eu também não abro mão dos meus vegetais, não, porque primeiro que eu gosto, né, acho demais, assim, mas você sabe dos bens que tem, do que ele te faz bem, né. Agora, o que é essa... É uma dieta anti-inflamatória? O que seria isso, para a gente se esclarecer, assim, doutora? Bom, primeiro tirar os processados, os ultraprocessados, né? Tudo aquilo que não parece uma comida, né? Que vem embalado. Acho que a gente poderia deixar de lado aí de refrigerante, doces, fast food. Isso, assim, é o que realmente não funciona para ninguém, né? E por uma questão... a gente tem uma epidemia de obesidade hoje. Sim. Além da epidemia de coronavírus, temos uma pandemia de obesidade. Sim. Que já dura muito mais tempo. Muito mais tempo, bem preocupante também. Inclusive, saiu um estudo recente mostrando que lá no Reino Unido, 7 de cada 10 pessoas internadas em UTI por coronavírus eram obesas ou tinham sobrepeso. Então... Incrível. Eu não vi essa notícia. Mas faz todo sentido, né? Porque são pessoas que estão num estado inflamatório, né? De inflamação crônica. Só o fato de ser obeso ou estar em sobrepeso, você já está na população de risco, né? Porque Sim. você tem uma inflamação crônica contínua no seu corpo. Sim. E essa inflamação, ela vem desse estímulo alimentar fora de proporção, né? Assim, tanto da hiperalimentação, né? O corpo ele não precisa ser alimentado mais do que o necessário, senão isso vai começar a ficar mal. Dessa questão da quantidade de carboidratos desproporcional, né? E aí a resistência insulínica, o pré-diabetes, o diabetes e... das gorduras não tão boas também. Então, acho que seria a gente retirar esses carboidratos simples em excesso e a quantidade das gorduras trans, uma desproporção ali das gorduras saturadas, consumir mais gorduras boas e os vegetais. Gordura trans hoje, acho que faz tanto tempo que eu não sei mais nem, porque acho que está quase sendo bem retirado da alimentação, assim, mas ainda está presente em algumas coisas, né? Mas eu acho que eu não tenho contato mais com isso faz tempo, mas acho que ainda existe, né, por aí. Tem muita gente aí comendo margarina ainda e salgadinho. Margarina ainda tem, margarina e salgadinho, são os dois, a bombinha trans ali, né? Bombinha trans. Você vê assim... As pessoas falam, dieta low carb, carboidrato, mas a criminalização do carboidrato, especialmente pessoas que eu converso que são veganas, né? Porque o veganismo em geral, ele tem essa questão porque as pessoas acabam se alimentando de mais carboidrato mesmo, né? Acho que isso é um ponto um pouco de atenção no veganismo. Mas aí as pessoas falam, mas o carboidrato é bom, o carboidrato não é para ser criminalizado. E agora a questão é essa, que as pessoas consomem um nível, como você falou, muito alto de carboidrato, né? É um grupo alimentar que foi até pela situação de crescimento das sociedades, né? Porque o carboidrato foi transformado em alimento não perecível, né? Então ele é mais fácil de ser consumido, de ser comercializado, então se tornou realmente um item primordial da nossa alimentação. Mas tem um dado, né, da Organização Mundial de Saúde que de 61 a 2011 a ingestão calórica humana cresceu 50%, cresceu de 2.100 por dia, as pessoas comiam nos anos 60, e hoje a média chega a bater perto de 3.000. Então, quer dizer, para onde está indo isso aí? Porque o ser humano não cresceu 50% de tamanho, né? As pessoas não tinham lá... Imagina uma pessoa de 1,80, tudo bem, a média de altura começou a ir para 2,70 metros, então tudo bem, aí tudo um pode... Não é 70 não, fiz a conta errada. 2,30, 50% de crescimento. Então, se tivesse crescido, mas ninguém cresceu, gente. A gente está todo do mesmo tamanho ainda e comendo que nem louco.
E aí, assim como você falou, essa questão do veganismo e do vegetarianismo é um ponto de atenção mesmo, porque claro que dá para fazer isso bem feito, né? Mas é muito mais difícil você conseguir manter um aporte de proteína, principalmente no veganismo, né? Porque tem gente que comem ovo e conseguem suprir bem essas questões. Mas no veganismo isso é um desafio muito grande, você conseguir consumir as proteínas numa dose adequada. E aí o cara tem que comer de tudo também. Não dá para ser vegano e dizer que eu não como tofu. Não. Sim. Senão fica muito restrito mesmo e vai para uma dieta completamente de carboidrato. Pois é. E também tem eu estava ouvindo uma entrevista esses dias de um especialista dizendo que também tem uma questão aquela questão que acho que é problemática da proteína vegetal, que é a biodisponibilidade, né? E dizem também que os cálculos primeiro que ela é mais difícil de ser processada pelo corpo humano do que pelo corpo de um animal, né? Uma vaca que processa melhor a proteína que vem dos vegetais. Mas também eu vi que os cálculos de proteicos dos vegetais, eles levam em conta o vegetal cru, né? Porque depois que você cozinha, ele chega a perder 70% da disponibilidade de proteína dele, né? Pois é bem difícil manter um aporte proteico sem suplementação, né? Ainda bem que pelo menos temos aí hoje em dia proteínas vegetais em forma de suplemento que dá para... Só pela alimentação mesmo teria que ser uma coisa muito bem feita e uma pessoa que não tem muitos problemas intestinais, né? Porque você comer quantidade de proteína vegetal e não ter distensão abdominal, já está muito bem adaptada. A minha não consegue. Então, pois isso é uma outra questão. E também ninguém vai comer grão de bico cru, né? Para ter mais ingestão proteica ali, né? Então, não. Fica complicado, tem que fazer a coisa certinha. Então em termos de alimentação a gente pode estabelecer aí então esse range aí, essa zona de navegação nossa que vai por uma coisa não inflamatória, ou seja, eliminando aí alimentos processados, tudo que vem embrulhado, ou seja, se vem embrulhado, se vem numa caixa, não é alimento, não coma. Vai com certeza te ajudar a estar num grupo de risco. Então, tentar comer alimentos frescos e essas dietas que eu acho realmente cetogênicas, paleo, low carb e tal, acho que elas têm um papel também educativo de reensinar as pessoas a se relacionar com o carboidrato, né? Porque é isso, depois você começa a reintroduzir, mas de uma forma mais racional, né? Você comer, eu vou comer uma pizza por dia, tá ligado? Pô, você come lá uma pizza, um pedaço de pizza por semana, né? Por mês e tal, e enfim, isso vai te reeducando, né? O problema é a quantidade também, né? Claro que ninguém vai comer 100% correto o tempo todo, mas quando sair, assim, não dá para chutar o balde, né? E também não dá para fazer isso no dia a dia. Sim. Legal. Falando um pouquinho de alimentação e falando agora um pouquinho de outras estratégias, Luana. A gente falou no primeiro programa do nosso podcast, o nosso programa de estreia, a gente falou sobre hormese, foi um tema que a gente falou lá, abordou, que é algo que vem sendo resgatado aí no campo da medicina, né, da alimentação, que, tocando em miúdos aqui, são aquele tipo de pequena agressão que acontece no seu corpo, que não te derruba, mas te leva para frente, aquela coisa que não mata, engorda, né, que a sua avó falava. E aí tem algumas estratégias. Eu queria saber a tua opinião sobre essas estratégias e também o papel delas para a imunidade. É bem legal a gente pensar no conceito do estresse, né? O estresse é tudo aquilo que tira o seu corpo da situação de equilíbrio. E aí, assim, a gente tem um estresse agudo que pode ser positivo, né? Uma situação pontual que faz o seu corpo reagir de uma forma diferente. E o problema do estresse é quando ele realmente se torna crônico e o corpo não volta ao normal. Sim. Volta à situação de base. E a hormese entra justamente nessas pequenas retiradas do corpo desse estado padrão ali de equilíbrio. E que pode ser muito
positivo, sim. A gente sabe, por exemplo, que o exercício físico a longo prazo, ele tem um efeito de modulação do sistema imune. Pessoas que não são sedentárias têm uma imunidade melhor. Em compensação, atletas de alto rendimento têm geralmente problemas de saúde comparáveis a obesos, muitas vezes, né? Porque aquilo já se tornou excessivo para o corpo e está sendo mantido de forma crônica. Sim. A gente tem muito problema cardíaco em atleta de alto rendimento que o coração tem um crescimento excessivo, né? Isso. E você vai ver, às vezes, o exame de sangue de um atleta de alta performance parece com uma pessoa doente. Nossa! Né? Então, o grande problema dessa retirada ali dessa condição de equilíbrio, apesar de ser muito, acho, por exemplo, a exposição ao frio, super interessante, jejum intermitente idem, o jejum intermitente, a gente tem vários efeitos comprovados na modulação do sistema imune também. Tem várias formas, né, de jejum intermitente. A gente pode só respeitar essa questão do ritmo circadiano, de não comer ali nas 12 horas de intervalo das 6 da noite às 6 da manhã, por exemplo. Ou a gente pode ter jejuns mais prolongados, mas não todo dia, né? 16 horas, 14, 16. O problema é quando realmente isso se torna excessivo também, né? Já vi gente fazendo aí jejum de 48 horas toda hora, achando que está arrasando. E às vezes não. Assim, pode ter uma indicação num caso muito específico, não vou dizer que nunca é bom, mas acho que há um certo exagero. E a exposição ao frio é a mesma coisa. Assim. Eu era super fã do banho gelado matinal. E acho uma ótima estratégia ainda. Mas o que vai acontecer comigo? Eu estava sendo exposta a muitos fatores de estresse já. Sim, isso, tem essa questão também. Dormir às 7, 8 horas que eu preciso. Às vezes a alimentação não seguia os horários adequados. O meu exercício físico na época estava um pouquinho exagerado. O que aconteceu? Eu comecei a ficar doente. Mas fazendo. Então, acho que aí é tudo uma questão de bom senso e equilíbrio, apesar de serem estratégias super interessantes para a modulação do sistema imune e dos parâmetros inflamatórios ali. Sim, desculpa. Não, mas é isso, de buscar o equilíbrio. Dá para achar que quanto mais, melhor. Isso. E é que nem... Enfim, as pessoas têm essa visão de pensar, jejum faz mal, é frio, por que eu vou me expor ao frio? Mas eu acho que o exercício físico está nesse meio, muito mais didático para as pessoas entenderem, né? Da mesma forma que existe um tanto de exercício físico que é necessário, é fundamental para você fazer, existe um tanto que é excessivo, né? Inclusive até crossfit, até tem algumas pessoas que, né, consideram um exercício de muito alto impacto e que tem efeitos ruins no longo prazo, para alguns estudiosos, né, tal. E também tem o seguinte, tem situação como você falou, que você está doente, eu estou resfriado, eu não vou fazer exercício, preciso de repouso, né? Então, né, igual você estava já sofrendo vários stressors aí na sua vida e você não podia ficar exposto ao frio naquela situação. Mas eu queria te perguntar, como é que você se expõe ao frio? Você toma banho de gelado? Banho gelado. Quanto tempo? Todo dia de manhã eu tomava. Mas você não toma mais? Eu parei porque estava ficando demais. Ainda não tive coragem de voltar, não. Sabe? Ainda mais nesses tempos de coronavírus. Eu acho que é mais um motivo para a gente ter um pouquinho de parcimônia nessas práticas, assim, delas não serem excessivas. Inclusive, o exercício físico, as pessoas manterem, claro, mas não exagerar, né? Porque a curto prazo você pode ter uma redução aí da sua resposta imune mesmo. E quanto tempo você tomava de banho frio? Desculpa perguntar essas questões pessoais, mas acho que o que eu fazia geralmente? Eu acordava e tomava um banho antes de ir para academia. Banho mais rápido mesmo, que eu não lavava a cabeça. Então, uns 2 minutos. Mas quando frio. O banho era frio também. O meu banho, que não era frio, era só o da noite. Tá. O seu banho em si já era frio mesmo. Era frio mesmo.
Eu já estava completamente adaptada. E eu gostava, dava uma sensação boa, né? Quando eu acabava de tomar. Sim, ele desperta, é muito bom. Não, eu queria muito tomar banho frio, mas eu nunca tive coragem. E eu comecei a tomar depois que eu fui lá estava nos Estados Unidos ano passado, fui lá na Upgrade Labs lá, do Dave Asprey e tal lá, e entrei naquela câmara criogênica, né, que ela te leva a 140 graus negativos. Nossa. E eu fiquei 3 minutos lá dentro, de uma câmara a 140 negativos. E depois disso aí eu nunca mais tive medo, magicamente, de tomar banho frio. Banho frio, né? Aí agora eu tô mais acostumado. Mas é interessante mesmo ter essa perspectiva, né, de dar uma segurada aí, né, de vez em quando. Acho que não é hora para isso, mas quem, claro, já está adaptado, já está acostumado, tudo bem. Legal. Tá, vou considerar que eu tô com uma margem aqui. E aí, vamos falar, a gente falou sobre o sistema linfático também lá, tem muitas essas, aí a gente sai um pouco já, tem essa coisa da drenagem que as pessoas fazem, né? Tem também métodos da Ayurveda. O sistema linfático é legal, a gente tem estratégias para cuidar dele, é importante isso. É bem interessante porque o sistema linfático é uma forma do nosso corpo de eliminar as toxinas, né? Uhum. Então, quando isso está funcionando adequadamente, é super importante para a saúde. E aí, o Ayurveda, ele considera algumas formas específicas de você fazer essa drenagem do sistema linfático, né? Uhum. Que você tem que ir a favor dos vasos linfáticos na drenagem, o que é o oposto do feito na drenagem linfática convencional. Entendi. Nossa! Olha, polêmica. Revelações. O Ayurveda, eles são contra a drenagem linfática como é feita aqui no Ocidente. Tá. Que a pessoa, que até funciona, não é que não funcione, mas a pessoa desincha, ele tem esse efeito, só que o corpo vai se tornando cada vez mais dependente, porque fica com fluxo. Então, cada vez mais a pessoa precisa de mais drenagens para conseguir essa eliminação. Tá, e aí você considera que a perspectiva da Ayurveda, então, qual que é a mais interessante? Assim, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito da Ayurveda. Então, eu compreendo que é a drenagem segundo os métodos do Ayurveda, que é o feito da forma oposta aqui, né? Do realizado no Ocidente, dessas massagens, drenagem linfática. Que é o Panchakarma, né? Que é o método... Panchakarma é um método de desintoxicação que envolve várias coisas. Envolve também as purgações, né? Através de muitas vezes, vômito, de enemas. É mais agressivo um pouco, né? É mais agressivo, tem mais coisas envolvidas. Mas aquelas massagens ayurvédicas, a gente já tem ali uma forma e tem também uma escovação seca, que eles têm uma escova. Aquilo eu faço no meu dia a dia e é bem interessante. Tem umas escovinhas que é feito... escovinhas que é muito legal. Dá para você ter em casa também, né? Dá para você ter em casa. Tem até no Brasil algumas marcas que já vendem e você faz essa massagem no sentido, assim, dos pés para cima, dos pontos da mão para cima, sempre no central mesmo. E no abdômen é feito de forma circular, se eu não me engano. Isso dá para fazer em casa. É importante a gente falar porque tem muita gente que acha que isso é meio que misticismo, tem uma visão um pouco preconceituosa ainda da medicina indiana, né, medicina ancestral, dos conhecimentos ancestrais, mas realmente o sistema linfático ele é um sistema que ele não tem uma circulação própria, né, como o sistema que o coração bombeia, né, o sistema circulatório, né, respiratório, ele é bombeado pelo coração, mas o linfático ele depende de movimento, ele depende, né, de você estar com o seu corpo ali ativo, né, para ele poder circular e mexer e fazer esse papel de limpeza dele, que é um dos mais importantes, né? E se a pessoa não está convencida por esse aspecto, para as mulheres é bom dizer também que melhora a celulite. Então... legal. Sempre funciona. Sempre funciona. Certo. O Ayurveda tem outra prática bem interessante de eliminação de toxina, que é aquela
raspagem da língua, né, pela manhã. Eles consideram que você acumula muita toxina ali ao longo da noite na língua, então você faz aquela limpeza com... tem um limpador específico, né, que eles usam de cobre, mas você hoje encontram que você faz uma raspagem daquele excesso de saburra que fica no fundo da língua ali, antes de escovar os dentes mesmo. Eles fazem todo dia isso pela manhã. Legal. Então, tá vendo, pessoal? Ouçam os mais velhos, ouçam os antigos. Tem coisa que está aí circulando na humanidade faz já milhares de anos, não é à toa, né? Então é bom ouvir. Certo? Agora vamos um papo aqui, mudando de assunto, Luana, a gente falar um pouco sobre suplementação e medicamentos naturais. Né? Tem muita gente que fica nessa coisa, não preciso suplementar, eu consigo tudo dos alimentos e tal, e tem uma visão até às vezes um pouco meio cética também, tem certos suplementos que não servem para nada. Então, mas qual o papel? Você acha que como que a gente pode adotar? É interessante uma estratégia de suplementação também para a imunidade? Tem coisas que são boas, não são? O que dá para a gente considerar aí? Bom, tem muita coisa interessante, sim, e coisa que a gente tem estudo, que não é só pela prática, né? Eu vi uma revisão recente, até com essas práticas integrativas durante... para questões de infecções virais, né? Que a gente está vendo. E, por exemplo, o zinco, né? Um micronutriente que a gente tem vários estudos comprovando que o zinco ele pode reduzir mesmo o índice de infecção. Claro, suplemento nenhum vai impedir você de pegar qualquer vírus. Sim. Mas preparar o seu corpo para responder melhor a esse vírus se você pegar. Então, o zinco, o que ele faz? Ele, claro que em doses adequadas, ele tem um efeito inibitório ali sobre a ação do vírus. Ele inibe a replicação do vírus e também a entrada desses vírus nas células. Interessante, assim, uma dose ali de 15 a 30 miligramas, que geralmente a pessoa não consegue isso através da alimentação. Sim. Uma época assim, que você precise reforçar a imunidade, pode ser interessante, sim. A gente tem várias outras coisas, né? O própolis, que onde a gente tem lá a pigenina, que também é bem legal para essa regulação do sistema imune, equinácea, alguns fitoterápicos, né? A equinácea, o astragalos. Nessa questão, a glutamina ela é bem apontada aí por uma série de questões, né? Acho que a glutamina ela tem um papel tanto no reforço dessa barreira intestinal, e aí para você ter uma microbiota saudável, tudo isso você precisa dar essa reforçada, quanto também na questão lá da antioxidante do corpo, né? Que ela vai de substrato para a produção de alguns antioxidantes. Para além do soro o soro da imunidade, antioxidantes é fundamental, é muito bom, né? É importante. A gente precisa, porque a gente tem, durante uma infecção, a gente tem um aumento ali do estresse oxidativo. Sim. Então, a gente precisa proteger o nosso corpo com mais antioxidantes. Sim. Então, faz sentido, sim, você suplementar antioxidantes ou então aumentar o aporte desses antioxidantes através da alimentação. Tipo, as frutas vermelhas têm muito antioxidantes. O cacau pode ser interessante. Sim. Isso é importante falar do cacau, né? Esses dias, na verdade, olha, eu vi acho que isso é uma coisa triste de vez em quando você vê como o nível de discussão que tem na grande imprensa, às vezes, sobre alimentação, mas eu vi um cara no rádio, um médico famoso, não vou falar o nome, mas numa rádio famosa também falando isso, que chocolate não traz nada de bom para a saúde, que chocolate no máximo vai aumentar um pouquinho ali, tem os antioxidantes, mas eu achei um absurdo, porque o cacau, ele é um dos alimentos, se é uma das coisas que merece ser chamado de superalimento, é o cacau, né? Tem, né? Tem vários benefícios, né? De antioxidante, dessa questão de cerebral também, de aumentar foco, né? Ele deixa de ser um nootrópico. E o problema do chocolate é esses chocolates cheios de gordura hidrogenada, cheio de açúcar e com leite, né? Quando a pessoa muitas vezes
o leite aí pode ser em excesso mesmo. Mas um chocolate amargo, um chocolate 70% para cima, isso. não adoçado, problema nenhum. Né? Claro, você vai consumir em excesso, porque vai ter também ali um índice glicêmico, a carga glicêmica que você, né? Se não for 100%, pode complicar ali, mas numa quantidade adequada, não tem não é, como é que chama? Eu já nem sei o nome do chocolate mais, Kit Kat, não é Kit Kat, cara. Não é isso, gente. Não é por aí. Mas também muito rico em polifenóis, né? Acho que talvez só o café tenha mais polifenol que o cacau, né? E então que é muito bom também, é uma forma de xenormese também, né? Vamos falar outras coisas aqui, vou citando umas coisas, você vai me dizendo aí sim ou não. Luana, vamos fazer o sim ou não agora aqui. Olha, tem aquele famoso óleo dos ladrões, né? Que é uma mistura de vários elementos, né? Deixa eu ver aqui, que ele você sabe da história? É isso? Oi? Para usar em aromaterapia. Isso, aromaterapia, tem aquela coisa de ele também é antimicrobiano, ele também tem a coisa de limpar o ar e tal, a coisa de você poder colocar... Eu adoro aromaterapia, mais uma vez eu sou suspeita para falar, eu acho que tem toda uma questão de estímulo do nosso organismo e também estimula a resposta também no trato respiratório, né? O óleo Melaleuca também, ele é bem legal nesse período. E o óleo dos ladrões, ele é bem famoso, eu não conheço tanto. Acredito que tenha bastante efeito sim, porque o de Melaleuca eu vi alguns estudos e é super útil nesses casos. Ele vai... eu estou lendo em inglês aqui, mas rosemary chama alecrim, né? Alecrim, sálvia, lavanda, arruda, cânfora, alho, cravo e vinagre. Eu sei, assim, você pode tanto fazer em casa como tem alguns que vendem, assim. Eu lembro que a minha avó, ela fazia muito desses compostos, assim, ela tinha várias garrafas em casa, ela vivia passando na gente lá, e são coisas que às vezes se perdem, assim, mas vale a pena resgatar e estudar, né? Com certeza, a aromaterapia tem várias implicações legais. O de Melaleuca, que eu estudei recentemente, a gente tem propriedade antisséptica, antiviral, imunoestimulante, também funciona como descongestionante. Então, para quem tem bronquite, e também nesse contexto, claro, de infecção respiratória, é super útil. Legal. E um prato que é muito famoso no Brasil, aí um clássico brasileiro, e que tem variações aí dele, né? Mas é o mocotó. Então também aí tem o mocotó, que é aquele mocotó que é feito mesmo o prato, mas também tem o caldo de osso, que você extrair só o tutano ali e fazer um extrato daquilo, e o colágeno também. Essas três coisas são aparentadas, é bom, não é? Vale a pena investir? É a nossa versão brasileira do bone broth lá. Bone broth, isso, Eu gosto muito. E aí, mas principalmente para a questão intestinal. Né? O colágeno, que é o caldo de osso, o mocotó, eles são ricos em colágeno, né? Então, a gente seja suplementar o colágeno de outras formas, como usada como o caldo de osso ou mocotó, a gente vai fazer essa proteção do gastrointestinal, e o colágeno é muito rico em glicina, que é um aminoácido, e ele é usado na produção de glutationa, que é o nosso principal antioxidante. Então, também temos um efeito benéfico por essa via. E a glicina, ela tem aqueles aminoácidos que são essenciais, tem aqueles que o corpo produz e tem outros que você tem que se alimentar deles, né? A glicina é um desses, né? Que você tem que ele só vem por fonte externa, né? Só vem por fonte externa. E aí a gente usa ele junto com a acetilcisteína, né? Que é também um outro aminoácido que a gente, na medicina convencional, só lembra de suplementar no contexto das infecções respiratórias, porque ele diminui, ele solubiliza um pouco o muco, né? E melhora isso, e é legal, mas ele também vai ser usado lá na produção de glutationa. Então, junto com a glicina do colágeno, a N-acetilcisteína lá, que é famosa.
Eu já tomei bastante N-acetilcisteína e glicina. Eu tenho... glutationa tem aquela questão, né, de ser só o intravenal que tem efeito, mas tem alguns suplementos que conseguem entregar, né, que são aqueles de chupar, né? Glutationa também vale a pena tomar... Assim, pode ser, assim, a glutationa por via oral, realmente ela é muito difícil de ser absorvida. A gente tem aquelas formas que chama reduzidas ou lipossomais. Isso. E aí você tem estudos mostrando que sim, pode ser absorvida, mas a gente não sabe até quanto disso é absorvido. Então, legal. O mais interessante é a gente reforçar as fontes de glutationa para o nosso corpo produzir. De produção, é aí que entra o colágeno, né, e a glicina. E aí, Luana, tem diferença de eu tomar um colágeno suplementado? Acho que é melhor ser em pó do que ser em dragas, né, em comprimidos. Acho que, pelo que eu sei, é mais absorvível, né? É muito difícil você colocar 5 gramas de colágeno dentro de cápsula, né? Mas eu acho que a gente faz em pó. Isso é uma cápsula meio grande. Vai ser um monte de cápsula, não vai ficar tão prático. Mas até dá, claro, dependendo do revestimento dessa cápsula, não teria problema. Não gosta do pozinho. O pozinho eu gosto, assim, acho legal. Mas então aí não faz diferença o caldo de osso ou o colágeno? Estou tomando o colágeno em pó também é a mesma coisa? Tem o mesmo efeito? É um pouquinho diferente. O colágeno ele tem as formas hidrolisadas, né? E tem essa forma mais natural lá. Isso aí é uma outra polêmica das suplementações. Tem gente que acha que não tem tanta diferença você ser o colágeno hidrolisado né? Ou a proteína, porque o nosso corpo vai hidrolisar de qualquer forma. Mas de forma geral, se a gente tiver que colocar o bom de cada um, talvez o caldo de osso ele seja mais interessante para a questão intestinal e o hidrolisado já vai entregar a glicina na forma pronta para a produção de glutationa. Então, cada um vai ter um benefício maior. Mas não quer dizer que você não vai extrair glicina do caldo de osso também. É que o caldo de osso, ele é difícil de fazer, você tem que ficar várias horas cozinhando ali, né? Difícil não, né? Você tem que ter uma disciplina de fazer, mas vale a pena, você pode fazer e deixar congelado vários lá, e aí tomando com o tempo, né? Cozinhar com ele, né? A suplemento de fora, lá a gente tem a proteína mesmo em pó, que vende com whey já feito desse caldo de osso, é bem legal. Tem uma marca que chama Kettle Nutrition, tem isso. Agora com esse dólar, esse preço tá mais difícil de mandar vir essas coisas de lá, né? Então, aí tem uma oportunidade aí, ó, empresários brasileiros façam colágeno desidratado, vendam, tem gente para comprar. Tem com a Anvisa isso. Tem problema com a Anvisa no Brasil. Não aceitaram muito bem essa questão do caldo de osso em suplemento, não. Meu Deus. Eu não me engano, é isso. A Anvisa, às vezes, é complicado. Né? Vamos entrar muito por esse lado, mas, enfim. Pula. E aí, bom, a gente tem várias coisas, comidas fermentadas, chás de decocção, óleo de orégano, cogumelos, vê alguma coisa que acende uma luz aí para você. E também tem, acho que tem essas raízes, né, também cúrcuma, gengibre e ervas em geral. Sim. Todos esses vão ter seu lugar, assim, o chá de gengibre é super legal como estimulante do nosso sistema imune, ele pode entrar aí nisso, chá de equinácea também, tanto equinácea na forma de suplementação, quanto na forma de chá, é legal. E aí a cúrcuma vai ser um anti-inflamatório muito bom e a gente adequar essa nossa resposta inflamatória é interessante também para o nosso sistema imune. Então, esses suplementos anti-inflamatórios também entram aí. Os cogumelos, a gente tem o astragalos, é super interessante. É um cogumelo que tem esse estímulo do sistema imune. Talvez bacana.
em termos de... Tem outros cogumelos muito bons, mas o astragalus é bem interessante. O chá verde, né? Falando em chá... O chá verde, a gente tem a epigalocatequina galato, que tem uma atividade antiviral. Então, legal. Nessa época também. O chá verde ele tem um pouco de cafeína, então em pessoas mais sensíveis não dá para consumir em quantidade exagerada e também não tomar à noite, mas talvez até no café da manhã, ali no lugar do café, é interessante. Legal. É bom a gente falar de chás, né? Porque a gente tem aquela diferença entre o chá mesmo, que é o Camellia sinensis, né? Que vem da planta Camellia sinensis, e tem as infusões que não tem Camellia sinensis. Você pode olhar na caixinha, essa caixinha que você compra de chá Twinings lá, você vai ver, aquilo lá não é um chá, às vezes, aquilo lá tem infusions. Então, porque ele não é feito com o chá. E tudo que ele vem com Camellia sinensis, ele tem cafeína, né? Sim. Tem a teanina também, que ajuda a modular um pouco essa questão da ansiedade que muitas vezes a cafeína pura traz. Então, você equilibra ali o efeito da cafeína, mas mesmo assim tem cafeína. Então, quem é mais sensível, prestar atenção. Então o chá verde ele tem a teanina que dá uma equilibrada, é isso? Tá. A teanina estimula o GABA, né, que é um neurotransmissor que causa um relaxamento. Da mesma taurina. Então é legal aí essa associação. A natureza sábia. Muito legal. É bom que o chá verde é isso. Você pode... Ele tem um pouquinho desse estimulante, mas você pode tomar ele até um pouco mais tarde, porque ele também ele estimula e relaxa, dá um equilíbrio ali, né? Por isso que, né? Não é que nem você tomar um café à noite, que é algo que é meio uma loucura, assim, né? Tem gente que toma... Eu tomava uma época. Tem gente que nem sente mais, né? Mas a gente sabe que mesmo que a pessoa não tenha essa percepção da ansiedade, ela pode estar tendo ali endogenamente uma desregulação aí desse tipo de estresse, sim. Não é bom em excesso para ninguém. Bom, vamos falar, antes de falar sobre as práticas, da importância talvez do sono, que é uma coisa que eu tô vendo muita gente reclamando, que até tá com tempo de dormir mais, mas que tá desregulando o ritmo circadiano, porque não tem horários nessa quarentena, né? Sim, É super importante. Tem vários estudos mostrando que assim, a privação de sono ela aumenta o risco de doenças infecciosas. Pessoas aí dormindo... Claro que cada pessoa tem uma necessidade de sono específica. A gente não dá para generalizar. Né? A gente precisa dormir menos mesmo, que já é uma genética que ajude isso. Mas, de forma geral, menos de 5 horas de sono seria um fator de risco para doenças imunes. E desregulação também, de você estar trocando o dia pela noite, isso pode gerar uma série de problemas ali. O corpo sabe sim quando é noite, não adianta achar que isso não tem... Eu sempre, na faculdade, eu achava que isso não tinha problema, tá? Ainda fiz pesquisas. Mas como é que o corpo saber que tá de noite, tá de dia? Tanto faz. Mas é uma época que seu corpo não tem muito problema em geral, né? Porque você tá bombando de tudo, né? Então, os efeitos vão vindo depois desse tempo aí. Sim. E além do sono, claro que é super importante essa questão do manejo do estresse, né? A gente sabe que o estresse, tanto psicológico quanto o estresse físico, que pode ser através de uma doença, de um estímulo físico exagerado, de uma intervenção cirúrgica, alguma coisa assim, eles causam uma desregulação lá do nosso sistema imune, aumenta a interleucina 6, que é uma citocina inflamatória, que pode gerar problemas aí. E também o estresse causa uma desregulação da nossa microbiota intestinal. As respostas ao estresse, você vai ter um aumento de cortisol, que além de vários efeitos do cortisol em excesso, ele tem efeito também na sua microbiota. Ele vai diminuir a diversidade e alterar a proporção lá das bactérias. Então, nenhum desses fatores. E aí tem essas diversas práticas que a gente pode usar.
Só um pouquinho, só voltando na coisa do sono, eu vou contar uma experiência minha, né, também própria. Eu sempre tive um sono meio, vamos usar perdoe meu português, um sono meio cagado. Eu sou diagnosticado como daqueles cronótipos lá, mais pro lado do golfinho, assim, né? Então eu tenho um sono meio leve, eu sempre tenho que dormir com protetor, enfim, sou o cara fresco para dormir junto. E aí, o ano passado foi um ano que teve uns momentos especialmente estressantes para mim, assim, e eu tava dormindo muito mal. Eu tava dormindo 4 horas por noite e tava tendo aquela coisa de quando começa a dar aquele pico de cortisol que seu cérebro começa a liberar, né? Normalmente lá pelas 3:30 da manhã, 4 horas, você dá aquela acordadinha, depois volta a dormir, né? Isso aí, naquele momento, eu já acordava e não dormia mais. A cabeça estava a milhão e tal. E aí, enfim, eu tive um trabalho, né? Fui no Instituto do Sono, fiz um trabalho para voltar e conseguir, né? Aí voltando com metodologias diferentes aí. E agora eu voltei a dormir muito bem, né? Inclusive, eu tenho esse anel aqui, não sei se você conhece, que eu... Agora? A hora. Legal. E ele tá muito feliz comigo ultimamente, assim, tá me dando sempre uma coroinha não sei, pessoal que tá vendo, esse anel ele é um monitorador de atividade, de batimento cardíaco, você pode ver que ele é um computadorzinho, ó. E então ele monitora sono e tal, e monitora sua atividade física. E aí ele é assim, ele é eu sou escravo do anel, né? Então ele tá todo dia, ele me diz como eu tô assim, eu falo, puta merda, hoje foi foda. Mas aí ultimamente ele tá feliz comigo. Então o anel tá feliz comigo, eu tô bem, então o meu coeficiente de sono, eu tenho tido, assim, o meu aumento de sono profundo e de sono REM, assim, foi grandíssimo, assim, eu tô conseguindo ter 2 horas de sono profundo por noite, 1h30 de REM. E assim, a diferença é brutal na minha vida. Assim, eu acho que realmente, se for pegar de todos esses aspectos, assim, eu acho que para mim o que mais faz diferença são 2 coisas: alimentação e sono. São as 2 coisas que não tem como você contornar na tua vida, e é o que faz um efeito gigantesco, e várias pessoas se policiarem, se predisporem a ter uma rotina de sono adequada, especialmente como você falou, na quarentena é muito fácil você perder a mão, mas é algo que é fundamental, e a gente sabe, né? O corpo sabe, né? Sabe. E não tem como a gente menosprezar isso, né? Achar que não vai ter impacto, porque tem sim. Inclusive na produtividade, né? Não adianta a gente dormir menos para fazer mais coisa, mas a gente vai perder a qualidade do que a gente está fazendo, né? Existe uma glamorização idiota, né? Das pessoas que dormem pouco, papai e tal. Enfim, a gente vai superando essas coisas. Vamos lá. Meditação, yoga. O que você tem a dizer para nós sobre isso, doutora Luana? Eu particularmente adoro, pratico meditação, já fiz yoga, gostaria de estar fazendo ainda de novo, mas não consegui me organizar para isso. Mas a gente, principalmente na meditação mindfulness, é a que mais tem estudos. Não quer dizer que é a que mais funciona. Porque a gente tem mais estudos sobre ela, porque ela é uma meditação que foi padronizada. Então é muito mais fácil você conduzir um estudo com meditação mindfulness do que uma meditação transcendental, por exemplo, que cada lugar vai fazer de um jeito, você não vai ter parâmetros. Mas a gente tem muito estudo mostrando melhora de diversas coisas, desde questões cardiovasculares até algumas doenças crônicas, a estresse, ansiedade, depressão. Então, com certeza ela vai ser super útil também para essa regulação total do sistema imune, inclusive o aumento da imunidade. O yoga é uma prática que além do estímulo físico, que também é benéfico, a gente vai ter também essa questão mental, né? O yoga, mesmo através do corpo, ele trabalha várias coisas ali, né? Aí, até energéticas, né? Para quem gosta mais dessa área, assim, que acha que a gente tem muito mais aí
que existe no nosso corpo humano do que a gente tem conhecimento. Então, não dá para a gente menosprezar essas questões energéticas e achar que é misticismo. Tanto aí que a acupuntura está funcionando até hoje, ninguém consegue uma outra explicação para ela, que nem os meridianos de energia. Então, se a acupuntura, você consegue anestesiar uma pessoa com a acupuntura, não tem como dizer que é balela. Né, que é balela. O efeito então, Luana, a meditação, assim, eu até tem estudos até de que aumenta até a contagem de células tronco, né? É uma coisa séria, né? Tem também aquela coisa de telômeros, impedir, né, o encurtamento dos telômeros, o desgaste dos telômeros, que são aquele revestimento no cromossomo que protege seu código genético, né? E que é um indicativo, um dos marcadores de velhice aí, né? Isso. É como se fosse o rabinho lá do cromossomo, né? Que é como se tivesse um protetor daqueles de cadarço ali no final do seu cromossomo, que impede dele se desgastar. E com o tempo a gente vai perdendo esses telômeros. E se mostrou que com a meditação você consegue manter esses telômeros mais longos por mais tempo. Isso é incrível, é uma coisa... É absurdo, assim, é isso, as pessoas às vezes menosprezam, né? Então, eu acho que, Luana, acho que a gente passou por vários pontos aqui e fica parecendo que para as pessoas é um universo, fala, cara, eu tenho que fazer tudo isso para conseguir minha imunidade, não tem como, eu prefiro tomar o soro da imunidade. É mais fácil, não. Mas eu acho que o caminho é por aí, entender que não tem... que nem você falou, o exemplo da celulite lá, né? Não tem, quando você vai se arrumar, né? Você vai, sei lá, vai sair, não adianta só você colocar uma camiseta, você ficar o resto sem nada. Você vai colocar né? Você vai fazer uma maquiagem, você vai arrumar seu cabelo, você toma um banho, você dorme, você conversa com seus amigos, você combina o lugar que você vai sair, enfim. E essas coisas somadas vão produzir uma experiência de vida legal, né? E acho que com esse papo nosso aqui é meio que por aí, né? Sim. E não são coisas tão complexas, né? Se a gente puder resumir, é isso, assim, tente dormir e acordar num horário adequado, dormir pelo menos 7 horas aí em média, a não ser que você tenha uma necessidade muito diferente da média, isso vai servir para você. Coma coisas mais naturais, coisas que não vêm embaladas, evite muito doce, muita massa e esses carboidratos simples. E, se necessário, faz uso de uma suplementação mais simples, né? Se você não está com acompanhamento nutricional ou médico, um própolis ali, aumenta a vitamina C na sua dieta, já vai ajudar bastante. E se você quiser um acompanhamento médico sério, profissional, abalizado, a doutora Luana está à disposição, a gente vai deixar o contato dela aí nas redes, na descrição nossa aí, e é super aprovada aqui pela equipe do Vive Agora, e então vamos por aí. Mais alguma coisa que faltou de falar? Bom, acho que a gente falou de quase tudo, se não foi de tudo, né? Não consigo lembrar. Todos os problemas do mundo aqui já hoje, então. Todos os problemas. Legal. Eu acho que uma coisa que é legal falar também é que muito disso que a gente está comentando aqui, as pessoas às vezes têm uma visão de que, nossa, é caro viver assim, e se a gente olhar, tem muita coisa que a gente consegue que são parte da nossa alimentação, que são mudanças pequenas, cara. Você comer em vez de você comer um hambúrguer, um pão com farinha branca industrial químico, você comer uma batata doce, você já está dando uma melhora, como fala, uma melhora sensível, né, na sua alimentação, né? Com certeza, não tem como fazer essas mudanças de uma forma simples e não precisa ser uma mudança radical de repente, que eu acho que toda mudança radical a gente não consegue sustentar a longo prazo, mas ir implementando isso aos poucos na rotina para incorporar o estilo de vida mesmo. Meditação, hoje em dia no YouTube você consegue um monte de meditação aí de graça, não tem que fazer nenhum curso para isso. Exato. Bacana. Luana, te agradeço demais pelo seu tempo, sua rotina aí
Imagino que esteja super corrida, como sempre, com todo mundo dessa área. Espero que você esteja conseguindo também se cuidar e walk the talk também. E obrigado pela sua presença aqui, por trazer esse universo de conhecimento para o pessoal que acompanha a gente. Te agradeço demais. E sorte para você, sorte no seu trabalho novo na clínica nova, com a tua equipe, que traga excelentes frutos para você aí. E quando quiser voltar, está o espaço aqui à disposição. Opa, eu que agradeço a você pela oportunidade de estar aqui e todo mundo que está escutando também, que está disposto a implementar essas mudanças no estilo de vida. Legal. Tchau, tchau, Luana. Tchau, pessoal. E até o próximo programa. A Rádio Vive Agora foi criada e apresentada por Matheus Potumati e Dom L. A direção de arte é minha, Marina Tavares. E a produção de áudio é do DJ Roger. O programa tem caráter exclusivamente informativo e as afirmações feitas aqui não constituem a prática de medicina ou de qualquer outra disciplina da saúde. Recomendamos cautela com o uso de informações e produtos divulgados aqui e não nos responsabilizamos por eventuais efeitos adversos decorridos dos mesmos. As opiniões expressas pelos convidados são de sua responsabilidade exclusiva e nós não advogamos ou garantimos suas qualificações ou credibilidade. O programa pode conter apoios pagos por anúncios de produtos e serviços. As pessoas presentes nesse programa podem ter interesse financeiro direto ou indireto em produtos citados aqui. Se você acha que possui algum problema de saúde, consulte um profissional especializado.